Aleluia. Glória a Deus. Zacarias capítulo 2, versículo 19. Vamos ser alimentados pela palavra. Amém? A palavra é rica, a palavra é boa, a palavra é eficaz. Disse assim a palavra do Senhor: ainda há alguma semente no celeiro? De fato, até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas, de hoje em diante, eu mesmo vos abençoarei sobremaneira. Mas, de hoje em diante, eu mesmo vos abençoarei sobremaneira. Disse assim: hoje é o dia que o Senhor fará uma bênção de sobremaneira na sua vida. Olha para teu irmão e diga assim: hoje o Senhor te abençoará de uma forma grandiosa. Em nome de Jesus. Sobremaneira é grandiosa, irmão. Grandiosa. Eu quero falar hoje sobre isso. Eu quero falar hoje sobre segunda oportunidade. Você sabia que o nosso Deus é um Deus de segunda oportunidade? E que nós temos que aprender com Ele a respeito da segunda oportunidade? O livro de Ageu, ele está falando, no início, quando você lê o livro de Ageu, e vocês leem, por favor, o livro de Ageu, principalmente os músicos e a dança. Oh, Jesus, hoje. Irmãos, eu não sou assim todos os dias, tá? Só o mês de dezembro que está acabando o ano. O livro de Ageu, irmãos, ele está falando da história de um Deus que começa a dizer ao seu povo: vocês estão trabalhando, mas vocês estão colhendo tão pouco. Vocês estão fazendo como se estivesse fazendo num saco furado. Entra, mas sai, entra, mas sai. Vocês estão cansados, mas vocês não estão tendo recompensas por esse cansaço. E aí o Senhor começa a dizer ao povo por quê o povo estava vivendo aquilo. E a palavra do Senhor começa a dizer que é porque o povo está dando muita atenção para si próprio, mas está deixando as coisas de Deus de lado. Está deixando as coisas espirituais de lado. Está deixando a casa de Deus de lado. Mas aí o Senhor começa a exortar o povo por meio do profeta Ageu. Mas aí a palavra do Senhor disse que o Senhor, quando Ele dá essa palavra de conserto, e quando o povo entende a palavra de conserto do Senhor, e começa a atuar conforme a palavra de conserto do Senhor, como vocês fizeram agora, vieram todo mundo e se sentaram porque houve um comando. Então o que a Bíblia fala? Que o Senhor fala assim: agora eu sou um Deus de quê? De segunda oportunidade. Aí Ele fala: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Porque Deus, Ele nunca faz na nossa medida, Ele sempre faz numa medida maior. E nós precisamos entender que o nosso Deus não é homem. E homem, ele é vingativo. Homem, ele é maldoso. Homem, ele não se deixa esquecer. Homem é o famoso cicatriz. Não dói mais, mas eu lembro, tá aqui. Você me machucou, Nazarento. Né? Tá sangrando, não está sangrando mais, está tudo certo, pode estar, mas está aqui. Eu lembro do que você fez. Mas o nosso Deus é um Deus que se esquece. A Bíblia fala que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e já não se recorda mais. Porque o nosso Deus é um Deus de segunda oportunidade. E nós precisamos aprender com o nosso Deus. Por isso que o perdão de Deus é diferente do perdão do homem. Porque o perdão de Deus não é só como o do homem que perdoa, que perde. Como diz a palavra, perdão, perde. Eu vou deixar agora perder aqui a minha razão.
para mim poder te perdoar. O perdão de Deus, ele é genuíno. O perdão de Deus não é como o amor do homem, o amor fileu, o amor de irmão para irmão. O perdão do homem, ele é ágape. Ele é um amor divino, ele é um amor grandioso, ele é um amor genuíno. E nós precisamos aprender com o perdão de Deus. E é por isso que em Ageu está dizendo, olha, vocês estão vendo aqui que se existe alguma semente no celeiro, ele faz uma pergunta, existe alguma semente no celeiro? É como se ele estivesse dizendo, vocês não conseguem mais me ofertar, vocês não conseguem mais me glorificar, vocês não conseguem mais me louvar, como foi dito, lá fora é dinheiro, aqui é semente, vocês não conseguem mais me ofertar em nenhuma forma, nem em dinheiro, nem em louvor, nem em serviço, não existe mais semente no celeiro. Mas aí a Bíblia fala que ele começa a dizer, de fato até hoje, aí ele diz 4 árvores, olha que interessante, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira. E quando você vai estudar a respeito dessas árvores, você vai descobrir que a videira é de vide, é de uva, é de alegria, é de gozo, é do Espírito Santo. É a respeito também da sua vida familiar, porque foi o vinho, a água foi transformada em vinho, foi num casamento. Então é a respeito da sua família, a respeito da sua vida familiar. Aí ele fala sobre a figueira, e quando você vai estudar a respeito da figueira, você vai ver que Jesus sempre está buscando a figueira com relação à igreja, à sua vida ministerial. E logo quando você vai estudar a respeito da romeira, o romã ele tem 613, segundo a tradição hebraica, o fruto romã, ele tem 613 caroços. Toda romã, segundo a tradição hebraica, nunca contei, irmãos, mas dizendo ele que sim, que tem, todos romã, se um dia vocês quiserem contar e comprovar, dizem que tem 613 caroços, que é o mesmo número de leis que tem na palavra do Senhor. Por isso o sacerdote tinha na sua roupa uma romã. Então a romã fala de quê? Fala de doutrina, fala de leis. Fala também de uma ordem. Fala também de uma vida profissional. Porque a ordem tem respeito com a sua vida profissional, com o seu sucesso na sua vida financeira, na sua vida profissional. E logo fala da oliveira, e a oliveira fala de unção. E a unção fala a respeito da graça, fala a respeito, porque a unção ela apodrece o jugo. Então fala a respeito da graça que você tem para com os homens. E a Bíblia está dizendo, nenhuma dessas áreas, nem familiar, nem ministerial, nem profissional, e nem a respeito com os homens, graça com os homens, está funcionando. Mas a Bíblia fala, mas agora não, eu, o Senhor, vou os abençoar grandiosamente, de sobremaneira. Por quê? Porque vocês começaram a entender aquilo que eu quero. E esse tempo de segunda oportunidade, ele vem para trazer para nós 3 coisas. Eu coloquei assim, para a gente poder trabalhar. A primeira é, ele vem trazer tempos de refrigério. Por que o Senhor quer nos dar uma segunda oportunidade? Porque Ele quer trazer para nós refrigérios. E eu poderia citar muitos exemplos bíblicos aqui, como o de Jonas, que saiu, fugiu, o barco quase afundou. No livro de Jonas tem essa história, depois vocês leem isso. Mas aí a Bíblia fala que, Jonas capítulo 3, versículo 1, a Bíblia fala que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Porque o Senhor deu uma segunda oportunidade para Jonas. Logo eu tenho o apóstolo Pedro, que negou Jesus, mas aí o Senhor depois dá o desayuno para Pedro e começa a perguntar para Pedro, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Dando uma segunda oportunidade para Pedro. Mas por que o Senhor quer nos dar uma segunda oportunidade? Todos os dias o Senhor, Ele quer nos dar uma segunda oportunidade. Eu quero que você saia daqui entendendo que enquanto há vida, há esperança. Que o Senhor todos os dias Ele está lutando para te dar uma segunda oportunidade. Que ainda que você caia, o Senhor não quer que você fique caído. Isso é coisa de homem que fica te provando, te testando. O Senhor não. O Senhor disse, eis que os meus ouvidos não estão agravados para que não te possa ouvir. E as minhas mãos continuam estendidas para te salvar.
O Senhor é um Deus que está todo o tempo tentando conosco. E nós precisamos entender isso. Esse tempo de oportunidade, ele vem nos trazer tempo de refrigério. Número 1, tempo de refrigério. Em Atos capítulo 3, versículo 19, me disseram que não está funcionando muito bem. Já está? Tá? Pode ler aí, então. Disse assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Vai o 20. De modo que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e Ele envia o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. A segunda oportunidade, ela vem para trazer esse tempo de refrigério, para que Jesus volte a brilhar na nossa vida, para que Isaías 60 se cumpra, levanta-te e resplandece. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender algo, uma palavra chamada, o tempo de refrigério só vem. Em Ageu, a glória da segunda casa só veio porque houve arrependimento, houve conversão, houve mudança de atitude. Nós precisamos nos converter, mudar as nossas atitudes, decidir a ser diferente, para que essa segunda oportunidade se valide na nossa vida, para que nós possamos de fato a ser abençoados de sobremaneira, para que de fato a nossa vida familiar comece a dar frutos, para que de fato a videira dê fruto, para que de fato a romeira dê fruto, para que de fato a oliveira dê fruto, para que de fato todas as áreas da nossa vida comece a dar fruto, a figueira dê fruto. Nós precisamos entender isso e precisamos pedir isso ao Senhor. Para que quando Jesus não venha e veja a figueira, ou seja, a sua vida ministerial, e peça o fruto da sua vida ministerial, e você esteja só com folhas, ou seja, você só esteja com serviços, com trabalhos, mas você realmente não tem ninguém para apresentar para o Senhor. Você não tem nenhum fruto do Espírito para apresentar para o Senhor. Você não é manso, você não é benigno, você não tem amor, você não tem fé, você não tem nenhum fruto do Espírito, nem para você e nem para os demais. E aí o que o Senhor faz quando Ele vê uma figueira com folhas, mas sem fruto? Ele amaldiçoa. E nós não podemos deixar-nos ser amaldiçoados pelo Senhor Jesus. E nós precisamos viver esse tempo de refrigério através do quê? Do arrependimento. Essa segunda oportunidade, ela vem também para nos purificar. Irmãos, antes de eu entrar nisso, esse tempo de refrigério, irmãos, é como o tempo de uma mulher chamada Noemi, na Bíblia, no livro de Ruth, conta essa história. Depois vocês leem também o livro de Ruth. A Bíblia fala de uma mulher, irmãos, que ela saiu juntamente com a sua família, seus 2 filhos e seu esposo. Ela saiu da casa do pão, ela saiu de Belém de Judá. Ela saiu da casa do pão, do lugar do louvor, porque Belém significa casa do pão e Judá significa louvor. Então ela saiu da casa do pão, do lugar do louvor, juntamente com seu esposo, com seus 2 filhos. E ela foi para Moabe, porque naquela terra na casa do pão não tinha pão. Só que nós precisamos entender que às vezes, porque não existe coisas físicas, não quer dizer que o espiritual não esteja. Não existia pão físico, mas existia pão espiritual. O Cristo estava naquele lugar. Entenda algo, existem momentos na nossa vida que as coisas se terminam. Que se termina o recurso financeiro, que se termina tantas coisas, oportunidades, se termina. A Bíblia fala nessa história que se acabou o pão em Belém de Judá. E por causa disso, ela saiu de Belém de Judá. Não saia de um lugar só porque as coisas físicas se terminaram. Não se mova de um lugar só porque o físico se terminou. Seja movido pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que quando ela se move, ela vai para Moabe. A Bíblia fala que
ali morre o seu esposo e ali morre os seus 2 filhos. E ela fica sozinha com as suas 2 noras. E a Bíblia fala que quando ela ouve de novo que lá tinha pão, a segunda oportunidade, a misericórdia do Senhor veio sobre a vida dela. A Bíblia fala que ela regressa para aquele lugar. E o tempo de segunda oportunidade é tão lindo, porque no livro de Ruth, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, porque eu já tenho que terminar, porque já está acabando o meu tempo, irmãos. Glória a Deus por isso. Para o relógio, Jesus. A Bíblia fala que quando ela volta para Belém de Judá, a Bíblia fala só ela e uma única nora, porque a outra deu beijinho nela, porque quem dá muito beijo não quer dizer que está com você. A Bíblia fala que ela tem 2 noras, Orfa e Ruth. A Bíblia fala que Orfa chora, beija, abraça, cheira, mas ela volta para trás, ela não fica com ela. Mas ela tem uma que é fiel, que não beija tanto, não abraça tanto, mas diz para ela, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, aonde tu fores eu irei. Que é Ruth. E a Bíblia fala que ela vai junto com Noemi. E a Bíblia fala que quando ela chega lá, ainda que a boca dela está expressando um tempo mau, porque ela disse, não me chame de Noemi, aquela que possui todas as graças, mas que delícia, maravilhosa. Não me chame de Noemi, me chame de Mara. Porque o Todo-Poderoso se fez muito amargo meus dias. O nome Mara representa isso, irmãos. Assim que, se você pretende colocar o nome Mara na sua filha, pense bem antes de colocar. E ela fala assim, me chama de Mara, porque o Todo-Poderoso se fez muito amargo os meus dias. Só que ainda que ela chegue com essa expressão, porque às vezes a nossa boca, ela fala aquilo que o nosso coração está cheio. E o coração dela estava cheio de amargura. E ela falou aquilo. Mas Deus, muitas das vezes, no Deus de segunda oportunidade, Ele não está nem olhando para a tua boca, Ele está olhando para aquilo que Ele está para fazer. Amém. E a Bíblia fala que ela chega no início da colheita. Ela chega no início da colheita. Ela chega num tempo onde tem prosperidade, onde tem abundância de pão. Eu quero te dizer, Deus Ele vai te trazer para um tempo de início. Deus está te trazendo essa palavra porque Ele está te dizendo, eu estou fazendo tudo novo de novo na tua vida. Você precisa entender o tempo de refrigério do Senhor. Sabe por que às vezes nós não vivemos esse tempo de refrigério? Porque nós não conseguimos nos arrepender. Porque nós nos autocondenamos. Parece que Deus te perdoou, mas você não se auto-perdoou. E o Senhor quer que você hoje seja livre. Porque Ele quer te abençoar grandiosamente. Ele quer te purificar. A Bíblia fala em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Coloca para mim, filha. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Não é só uns. Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Como é essa purificação do Senhor na nossa vida? Irmãos, quando Jesus transforma a água em vinho lá na boda de Canaã, a Bíblia fala que Ele usa a água da purificação. A água que Ele transformou em vinho para aquele casamento era a água dos cântaros da purificação. O que representa a água na Bíblia? A água representa a palavra. Então o Senhor, Ele quer, por meio da sua palavra, Ele quer arrancar de nós aquela vestimenta de injustiça. Por meio da sua palavra, que é viva e eficaz, e por isso a importância, principalmente dos ministros do Senhor, de estar sempre atento àquilo que o Senhor está movendo dentro da sua casa. Por quê? Porque Ele arranca a vestimenta da injustiça. Ele arranca a vestimenta do pecado de nós. Por meio da sua palavra. Ele quer também. Essa purificação, ela faz com que nós saigamos do pecado. Por meio da sua palavra. Olha o que diz Apocalipse 22:15. Apocalipse 22:15. Se não der, você me faz assim, que não dá, que não passa nada, eu abro aqui.
É o último livro da Bíblia, irmãos. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. No entanto, fora estão os cães, os bruxos e o ocultista, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam a prática, e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Jesus quer nos purificar porque Ele não quer que nós ficamos de fora. Porque no nosso decorrer do nosso dia, nós podemos entrar nesse lugar. Que lugar? Esse lugar de ocultismo, de bruxaria, de imoralidade sexual, de assassinato, irmãos. E assassinato, a Bíblia fala que assassinato não é só eu pegar uma faca e matar um outro literal. Quando eu falo mal do meu irmão, a Bíblia fala que eu sou assassino. E a Bíblia fala que vai ficar de fora. Mas o Senhor é tão lindo e é tão bom que na segunda oportunidade, Ele ainda está dando oportunidade para nós nos arrependermos. E Ele arrancar de nós essa vestimenta de pecado, de injustiça, para que nós possamos reinar com Ele. Porque, irmãos, o que vale nós ganharmos o mundo inteiro, mas perdermos a nossa salvação? Pastor, a salvação perde. Irmãos, a Bíblia fala que não vai entrar no reino, então vai ficar de fora. A Bíblia fala que até os escolhidos iam ser enganados. Mas o Deus da segunda oportunidade, Ele quer que nós arrancamos isso. E como nós arrancamos isso? Mudando de atitude. Mas, pastor, eu não consigo me livrar da imoralidade sexual. Todos os dias você precisa decidir deixar. Todos os dias. Mas eu não consigo deixar o pecado de falar mal do meu irmão. Todos os dias você tem que decidir não falar. Mas eu não consigo deixar o pecado da bruxaria, da feitiçaria, porque a Bíblia fala que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Às vezes você fala, eu estou, né? Não. E o Senhor hoje, Ele quer que você arranque essa vestimenta. E Ele também quer dar uma segunda oportunidade para tirar de você a aflição. Salmo 38, versículo 18. Salmo 38, versículo 18. Se confessar a minha culpa, estou aflito em razão do meu pecado. Irmãos, a aflição ela vem porque nós estamos errantes. Mas o Senhor é um Deus de segunda oportunidade. Quando nós estamos em aflição, nós estamos errantes, nós nos escondemos de Jesus. Nós deixamos de congregar, nós deixamos de vir para a igreja. Nós não queremos mais ouvir tanto a palavra do Senhor. Mas o Senhor, Ele quer que nós façamos a rota de volta. E Ele quer que nós entendamos que Ele tem uma segunda oportunidade para nós. Ele quer nos abençoar de sobremaneira. Mas para que Ele nos abençoe de sobremaneira, nós precisamos aprender que Ele está sim esperando você se arrepender. O Deus da segunda oportunidade, Ele quer que você se arrependa todos os dias, todas as horas e todos os momentos. E Ele quer que você venha para Ele. Porque Ele quer que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Hoje é um dia em que o Senhor está dizendo assim, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. O importante é que você decida por mim. Você tem que decidir por Jesus todos os dias. Em João 4,35, a Bíblia fala assim, os discípulos estão ali, Jesus está dando uma segunda oportunidade para uma mulher. Esse versículo de João, capítulo 4, Jesus está dando uma segunda oportunidade para uma mulher samaritana, que ela ia escondido buscar água, irmãos.
Porque ela tinha vergonha das pessoas, porque ela tinha uma vida de pecado tão grande, que ela ia na hora mais quente do dia para que ninguém a visse. E Jesus, ele vai para aquele lugar e ele diz assim para os seus discípulos: é necessário que eu vá para Samaria. Porque ele quer dar uma segunda oportunidade para essa mulher. E ele chega, e ele é tão lindo, porque ele não chega acusando ela, mas ele chega pedindo para ela aquilo que ele pode dar. Ele fala para ela assim: mulher, me dá um pouquinho de água. Porque Jesus, ele é tão lindo, o Espírito Santo, ele é tão educado, que ele não vai ficar te acusando, dizendo: você é um pecador, você é um maldito, você fez isso. Ele vai falar: faça isso para mim. Porque é isso que Jesus faz quando ele encontra com a samaritana. Ele fala: mulher, me dá um pouquinho de água. E é isso que ele está fazendo contigo hoje. Você pode colaborar no meu reino? Você pode falar um pouco de mim para o teu irmão? Você pode dar um testemunho da tua vida? Você pode dizer o quanto eu sou bom e maravilhoso? Mas quem sou eu para dar água para Jesus? Mas foi isso que Jesus fez com a samaritana. Ele chega na samaritana em João 4 e ele fala: mulher, me dá um pouquinho de água. Me dá um pouquinho dessa água para mim beber. Aí ela fala assim: mas você é judeu e eu sou samaritana, a gente não pode conversar. Como assim? Como você está abrindo uma conversação comigo? Jesus, ele não quer saber quem que você é, se você, eu sou lá do ocultismo, ou eu sou lá de tal religião. Ele não quer saber de qual religião você veio, porque ele não quis saber se ela era samaritana ou não. Porque Jesus não está importando com a doutrina que você está levando, ele está importando com você. Ele se importa contigo. Ele não está vendo se você está cheio de pecado, ele está querendo você. Ele quer que você tenha um encontro genuíno com ele. E lá em João capítulo 4, quando os discípulos voltam, porque essa mulher, quando ela tem esse encontro com Jesus, ela fica tão assim maravilhada, que ela deixa o cântaro, ela deixa aquilo que ela pegava água escondido, porque ela fala: eu já não necessito mais dessa água. E ela sai gritando por toda a cidade: vem ver, eu encontrei o Cristo. Vem ver, eu encontrei salvação. Vem ver, o Messias está aqui. Vem, vem. E a Bíblia fala que toda a cidade se rodeia de Jesus. E os discípulos que não estavam ali, porque eles pensavam que Jesus estava com fome. Porque eles foram para a cidade comprar comida para Jesus, porque Jesus senta. Eles não estavam entendendo nada. Porque às vezes os discípulos não entendem nada, querido. É por isso que você não tem que ficar olhando para aquilo que os discípulos estão falando ou pensando. Mas o irmão da igreja está pensando isso, os discípulos também não estavam entendendo nada. Mas a irmãzinha, não olhe para a irmã, eles não estão entendendo nada. O discípulo chega lá e fala: Jesus, o que está acontecendo? Essa multidão, de onde surgiu? Quem que evangelizou? Aí João 4,35, Jesus fala para eles assim, 4,35. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vedes os campos, pois já estão brancos para a colheita. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos.